A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés. Professor, qual o tema da coluna hoje? A coluna de hoje trata do atentado que foi cometido contra o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, à presidência da República. Jair Bolsonaro sofreu um atentado, facada, está no hospital, hospitalizado em estado grave e em restabelecimento lento. O atentado suscita várias coisas, várias reflexões. A primeira delas é que não é um fato isolado se nós considerarmos que aproximadamente 6 meses atrás, a vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro, foi assassinada sem que até agora haja qualquer esclarecimento sobre a autoria e sobre os motivos do assassinato. Também a caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, alguns meses atrás, quando caminhava pela região do estado do Paraná, sofreu tiros e até agora também não existe com clareza uma definição de quem cometeu esses atos. Eu quero chamar a atenção para isso, porque isso pode representar a reintrodução da violência na política brasileira. Nós tivemos muita violência durante o período da ditadura, não apenas o terror do Estado, tortura contra opositores, mas também luta armada contra a ditadura. A violência não é uma característica, não é uma coisa da natureza da democracia. Pelo contrário, o regime democrático é aquele regime que trata conflitos das sociedades desiguais, complexas, como é a sociedade brasileira, os Estados Unidos, muitas sociedades europeias, trata os conflitos de uma maneira pacífica. A escolha dos atores relevantes é pela paz, por tratar pacificamente dos conflitos e, com isto, isolar a violência. Agora, a nossa experiência recente de reintroduzir a violência chama atenção para um aspecto que pode deteriorar a democracia brasileira. No caso do atentado contra o candidato Jair Bolsonaro, evidentemente é uma coisa inaceitável. Ninguém pode imaginar que isso representa uma coisa normal na democracia. E, evidentemente, um atentado contra a vida de qualquer pessoa, independente da sua ideologia, das suas posições, não pode ser aceito. Acho, no entanto, que é preciso levar em conta também que a retórica e o discurso do candidato Jair Bolsonaro, em algum momento, fez apologia da violência. Recentemente, algumas semanas atrás, ele disse que era preciso enfrentar a petralhada, se referindo aos militantes do PT, com metralhadora. Em outras circunstâncias, ele fez a sinalização de uso de arma com as mãos, seja agora no hospital, seja também quando se encontrou com uma criança, e mais de uma vez. Todas essas coisas sugerem uma apologia da violência que não pode ser aceita. É muito importante que os candidatos que se opõem ao deputado Jair Bolsonaro apresentem propostas e critiquem as propostas do deputado para que haja um maior esclarecimento da população brasileira. Professor Moisés, o senhor acredita que esse atentado vá mudar o cenário político? O atentado contra o deputado Jair Bolsonaro pode criar um clima de comoção, um clima de emocionalidade que não é o melhor conselheiro para fazer escolha de quem deve governar o Brasil. A escolha de quem deve governar o Brasil tem que ter um caráter de racionalidade em torno de projetos, de perspectivas e do que se deseja para o país. A emoção em torno de um atentado, que é justificável, porque ninguém deve aceitar que a vida de quem quer que seja colocada em risco, a emoção, no entanto, não é um bom conselheiro para fazer escolhas racionais. Acho que nós temos que refletir sobre isso e, de alguma maneira, pensar melhor como campanhas dessa natureza devem evitar a apologia à violência, uso de arma, retorno à ditadura e quaisquer outras proposições nessa direção. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado, bom dia. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés.